Lembrando sempre que para resolver problemas de difusão em regime não estacionário, vocês deverão coletar os dados do enunciado da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado, então. Ele diz em aproximadamente qual temperatura uma amostra de ferro gama teria que ser sementada por 4 horas para produzir o mesmo resultado de difusão que a sementação a 1000 graus Celsius por 12 horas. Então veja, aqui ele está comparando duas condições, tá? Duas condições, na qual ele vai dizer o seguinte: vamos imaginar aqui a difusão no sistema normal, né? Eu tenho aqui uma concentração superficial, uma concentração num ponto, numa determinada espessura, e já existe aqui uma concentração inicial do material, né? O ferro gama ele já tem carbono, né? Mas ele quer adicionar mais carbono, por isso que ela vai ser sementada, só que a uma determinada espessura, né? Essa sementação não se dá em toda a peça, e sim a uma determinada camada aqui, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele vai comparar duas condições nas quais continuarão constante, ele quer aqui, ele diz que é as mesmas condições. Então, constante será a variação de espessura, e nessa variação de espessura tem que se manter a mesma concentração, né? Isso que é comparar duas condições. Ele está dizendo que numa determinada espessura aqui vai continuar tendo a mesma concentração, né? Isso são condições iguais de difusão. Só que o seguinte, na primeira condição, ele não sabe a temperatura, ele realmente quer saber qual que é a temperatura nessa primeira condição, né? E ainda sementando por 4 horas, no qual você já pode converter para o sistema internacional, que é segundo, né? Só multiplica por 3.600. Então, com a temperatura aqui a 14.400 segundos, eu vou atingir as mesmas condições de espessura e concentração, né? Ou de concentração nessa espessura, quando a temperatura for a 1000 graus Celsius, né? E já passa para Kelvin também, 1273,15, e a 12 horas. Então aqui já é a minha segunda condição. A temperatura 2, tempo 2, que também vou passar para o sistema internacional, 43.200 segundos, né? 43.200 segundos. Então, qual será a temperatura que eu vou ter que aplicar a sementação por 14.400 segundos, na qual eu vou atingir a mesma quantidade de concentração na espessura quando for a 1273,15 Kelvin e 43.200 segundos. É isso que ele quer saber. Então agora o próximo passo, né, agora que eu já sei em que situação eu estou e já coletei as informações, o próximo passo é a aplicação dos cálculos, né? Uma coisa que eu preciso aqui é do coeficiente de difusão. Mas ainda bem que eu consigo calcular, por quê? Porque eu sei a situação do material, né, que é a adição de carbono, cimentação e adição de carbono no ferro gama, né? E a equação do processo de fusão é essa aqui, conhecida de vocês, do coeficiente de difusão. Só que eu só vou conseguir calcular o coeficiente na situação 2. Por quê? Porque eu conheço só a temperatura 2. Temperatura 1 é a que eu quero descobrir. Então tá, mas se eu já posso calcular na situação 2, melhor ainda, pelo menos é alguma coisa que eu tenho para calcular. Vamos analisar então a tabela do Callister, no qual ele demonstra a difusão intersticial. Lógico que essa tabela é maior, né? Ela tem a autodifusão e a interdifusão também. Só que nesse caso, o enunciado falou que era o ferro gama. Se eu não soubesse que era o ferro gama, pela temperatura eu já teria como desconfiar na condição 2, tá? Essa informação do ferro gama, ela é coerente apenas para a situação 1. Na situação 2 ele já forneceu, né, a temperatura. E quando ele dá a temperatura, eu sei que até 912 graus Celsius eu tenho a estrutura CCC, o ferro-alvo. Tá? Agora, passei de 912, a estrutura SFC, ferro gama. Então eu pego aqui da tabela as informações do coeficiente pré-exponencial e da energia de ativação para difusão, né, que são o coeficiente pré-exponencial 2,3 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo e a energia de ativação 148.000 joule por mol. Chegamos então aplicando
as duas constantes que a gente conseguiu coletar na tabela e também a temperatura em Kelvin da condição 2, né? Temperatura 2 aqui, tem que lembrar disso, né? Nós encontramos o coeficiente de difusão na situação 2, que é de 1,934015,758 vezes 10 a menos 8 metros quadrados por segundo. Então tá, agora eu vou colocar aqui algumas situações onde você tem essas comparações, né? Não só para resolver esse problema, mas para resolver outros problemas de comparações de duas situações de difusão. Então aqui a primeira delas, né? Eu tenho que demonstrar para vocês quais são os parâmetros que permanecem constantes. Eu sei que a situação de ΔX ao quadrado sobre dt, ele sempre vai ser uma constante. Isso significa, então, que o meu ΔX1 ao quadrado sobre d1t1 vai sempre ser igual a uma situação, outra situação, né, de ΔX2 ao quadrado d2t2. Ó. Então isso aqui é uma relação de igualdade, né? E tendo isso aqui, ó, como relação, eu consigo resolver vários problemas. Dentre eles, o primeiro que eu vou explicar para vocês é a situação em que eu tenho ΔX constante e a variação de concentração constante entre as duas concentrações. Entre as duas situações de difusão, né? Então, no primeiro momento, eu aplico a fórmula e o que eu quero descobrir para o meu problema, né, já que eu encontrei o coeficiente de difusão na situação 2, eu vou isolar o coeficiente de difusão na situação 1. Eu preciso saber ele, eu não sei. Então eu vou isolar o coeficiente de difusão 1, né? E quando eu chego nesta equação aqui, eu também disse que o ΔX era constante. Isso significa o quê? Que o ΔX1 é igual ao ΔX2. Se ΔX1 é igual ao ΔX2, essa divisão aqui dá 1. E eu posso tirar, né? Porque aqui a divisão vai dar 1. Então, o meu coeficiente de difusão na primeira situação vai ser igual ao coeficiente de difusão na segunda, vezes o tempo da segunda sobre o tempo da primeira. Tá? Então, essa equação eu tirei dessa relação de constantes aqui. Eu ainda posso isolar o meu tempo 1, caso eu não soubesse, né? Mas eu conheço, né? O tempo 1 foi fornecido, mas caso ele tivesse dado o coeficiente de difusão 1, eu isolaria o tempo, né? E não tivesse o tempo, eu conseguiria descobrir o tempo na situação 1. Tá? Aí é o seguinte, eu também consigo encontrar e relacionar quando eu tiver o tempo como sendo uma constante e a concentração, né? Se o tempo é constante, o tempo 1 será igual ao tempo 2 e da mesma equação eu consigo tirar o coeficiente de difusão e o ΔX1. Tá? E também consigo relacionar quando o coeficiente de difusão se encontra constante junto com a concentração, né? Então D1 vai ser igual a D2 e você consegue extrair o tempo e o ΔX1. Então essas são as situações na qual eu estou auxiliando vocês para anotarem isso aqui, que eu estou demonstrando de qual equação que eu tirei, né? É essa relação dessa equação com os parâmetros que permanecem constantes. Então, quando você tem essas situações constantes aqui, é porque você consegue tirar e extrair, ou trabalhar a equação de qualquer outra forma, né? Nessas situações aqui. Então, beleza. Agora que eu consegui achar a relação, nós vamos resolver o nosso problema, né? Eu mostrei várias para vocês, mas aqui o nosso, né, é a variação de concentração e a variação de espessura se mantendo constante. Então, eu vou encontrar o coeficiente de difusão 1, né, que vai ser D2T2 sobre T1. Como eu tenho essas variáveis aqui, só substituo os valores, né, e chegamos aí a um coeficiente de difusão igual a 5,8 aproximadamente, né, vezes 10 na menos 11 metro quadrado por segundo. Tendo o coeficiente de difusão na primeira situação agora, basta eu encontrar a temperatura, né? Como? Daquela equação do coeficiente de difusão. E a temperatura vai ser assim, ó, né? A temperatura é igual a menos energia de ativação sobre a constante dos gases vezes o ln do coeficiente de difusão sobre o coeficiente pré-exponencial. Da onde que eu tirei essa equação, né? Surgiu do nada aqui? Não. Eu expliquei já isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, aqui, no qual eu consigo extrair a temperatura de qualquer situação de coeficiente de difusão, né? E eu demonstro que esta equação aqui veio daquela equação original
do coeficiente de difusão, tá? Então vai ficar o vídeo aqui para vocês verem como chega nessa equação aqui. Mas como eu já fiz isso, aqui eu aplico ela de forma direta para ganhar tempo, né? E como eu estou nas condições 1, eu quero saber se a temperatura é 1 aqui, eu vou ter T1 e D1. Ó. Então eu só vou ter a constante pré-exponencial e a energia de ativação, ela é a mesma para qualquer situação, então eu só vou precisar alterar o meu coeficiente de difusão 1 que eu acabei de encontrar aqui. Ó. Tá? Então, substituo os valores, porque agora eu sei, né? Substituo os valores aqui, tendo a constante dos gases e tal, e chegamos a uma temperatura de 1381,658 Kelvin, né? Ou, diminuindo 273,15, você tem a mesma temperatura em graus Celsius, né? 1108,508 graus Celsius. Então essa era a resolução do problema. Então era isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do exercício, principalmente que tenham entendido, né? Se você entendeu, gostou, deixa um like para ajudar no engajamento do vídeo, né? Peço que inscrevam-se no canal e ativem o sininho para notificações de vídeos futuros. Esse é um canal voltado a questões de engenharia, não só de ciência dos materiais, né? Mas de várias disciplinas da engenharia. E vocês vão estar sempre acompanhando aí, se tiver o sininho ativado, os vídeos que eu vou estar lançando toda semana, tá? Dúvidas e sugestões de vídeos futuros, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. E para os seus amiguinhos que estão estudando o mesmo assunto, peço que compartilhem com eles esse vídeo, para que eles também aprendam a esse assunto e resolver esse exercício, beleza? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.